A justiça brasileira deu ontem uma resposta em alto e bom som ao presidente Donald Trump. A soberania do país é inegociável. Se o americano pensou por um momento que fosse interferir na liberdade institucional por meio da ameaça tarifária, constatou que estava enganado. A Procuradoria-Geral da República pediu a condenação de Jair Bolsonaro e mais 7 réus do primeiro núcleo, acusado de arquitetar a tentativa de golpe de 8 de janeiro. E assim, o processo segue seu devido curso, como deve ser. As defesas farão suas alegações finais nas próximas semanas e o desfecho do julgamento é esperado para setembro. Urgente. PGR pede condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe. Nesta segunda, 14, a Procuradoria-Geral da República enviou ao STF as alegações finais pedindo a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus por crimes gravíssimos, incluindo organização criminosa armada e tentativa de golpe de Estado. Neste vídeo, você vai entender quem são todos os 8 réus da ação penal, quais crimes estão sendo imputados e as possíveis penas, mais de 30 anos, próximos passos até o julgamento provável em setembro. Curta, inscreva-se e ative o sininho para saber tudo sobre esse momento decisivo da nossa democracia. Donald Trump mirou na esquerda, no governo Lula, mas acertou à direita, de Jair Bolsonaro. A anistia, que deputados do PL esperavam votar a toque de caixa antes do recesso, foi adiada. Pode até ter naufragado. Ninguém aceita trocar anistia por soberania. Bolsonaristas atordoados não sabem se defendem o chefe ou a base eleitoral deles mesmos e a economia que sofrerá com as tarifas. A direita cindiu o campo mais extremo e aquele outro ligado ao centrão tem candidatos e interesses diversos. O exemplo mais eloquente é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que tenta corrigir a rota após a primeira reação errática, em que fez coro ao bolsonarismo e jogou a culpa em Lula. A disputa política para encabeçar a solução comercial para o tarifaço está dada. Só hoje haverá 3 encontros com empresários, 2 em Brasília, liderados pelo vice-presidente, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, e outro aqui em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, com o governador Tarcísio de Freitas. Empresários e entidades do setor industrial e também da agropecuária foram convidados para ambos. Vão ter que escolher a qual dos 2 comparecer. O ex e futuro presidente da Fiesp, Paulo Scaff, entrou em cena e fez a interlocução com pelo menos 15 empresários para reforçar o convite de Tarcísio. Scaff participa essa manhã da reunião no Palácio dos Bandeirantes, às 9h30, e até mesmo o Gabriel Escobar, o encarregado de negócios da Embaixada Americana, estará presente. Escobar, vocês lembram, né? Aquele personagem chamado 2 vezes na quarta-feira passada ao Itamaraty para ser repreendido pelo governo brasileiro pelas malcriações do chefe Donald Trump. E como de tédio ninguém morre neste país, hoje ainda haverá reunião, a mesa de conciliação do decreto do IOF no Supremo. Conciliação é um exagero, né? Já que se tratam de posições irreconciliáveis. O governo deixou claro ontem que não vai ceder, defenderá a manutenção do decreto do IOF nos termos em que foi colocado, pelo menos foi o que disse publicamente Rui Costa. E assim, de novo, como providência do destino, está nas mãos de Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal decidir o que a política não consegue. Pelo que eu apurei, é grande o risco de derrota do governo. O decreto do IOF pode ser considerado parcial ou totalmente inconstitucional, segundo fontes do tribunal. A parte do decreto que for considerada arrecadatória pode cair, dando razão ao Legislativo. Mas pode haver também uma disposição da Fazenda em negociar e deixar, por exemplo, que o risco sacado caduque, não valha mais. Há alternativas também para o VGBL, todas essas são novidades da cobrança do IOF, até então eram isentos. Até as pedras do chão sabem que a cobrança do imposto sobre operações financeiras foi a medida encontrada para fechar as contas públicas até o ano que vem. A partir de 2027, só Deus sabe. Vamos embora, pessoal, que tem muita coisa para a gente analisar hoje, a começar pelo decreto, ou melhor, no Diário Oficial da União foi publicada a regulamentação da Lei de Reciprocidade, que já havia sido aprovada em abril pelo Congresso, posteriormente sancionada pelo presidente Lula, o decreto antes, gente, depois eu vou para o tweet da Embaixada Americana, por favor. Então, estabelece o que eu já havia antecipado numa coluna no UOL na semana passada, que haverá, pode colocar um pouquinho para baixo, o Comitê Interministerial de Negociações e Contramedidas Econômicas. É esse comitê liderado por ministros importantes do governo Lula, tem pode subir, gente, um pouquinho, por favor, é o Ministério de Indústria e do Desenvolvimento, aqui está bom, Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Casa Civil, Fazenda, Relações Exteriores, são eles que vão decidir da última palavra, chancelar, se eventualmente
contramedidas tarifárias ou não tarifárias, retaliatórias, forem determinadas contra o governo americano. Agora sim, o tweet da embaixada americana, que fez mais uma malcriação, dobrando a aposta, olha aqui, POTUS, que é a sigla que eles se referem ao presidente americano, né, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou uma carta impondo consequências há muito esperadas ao Supremo Tribunal de Moraes. Primeira provocação, não é o Supremo Tribunal Federal, é o Supremo Tribunal de Moraes e ao governo Lula em resposta aos ataques a Jair Bolsonaro, à liberdade de expressão e ao comércio dos Estados Unidos. Esses ataques são vergonhosos e desrespeitam as tradições democráticas do Brasil. As declarações do presidente Trump são claras, estamos acompanhando de perto a situação. Isso, para mim, soa como ameaça, ainda mais num dia em que era esperado, e de fato aconteceu, ali no último minuto da segunda-feira, a manifestação das alegações finais da Procuradoria-Geral da República pedindo a condenação de Jair Bolsonaro e mais 7 réus do primeiro núcleo golpista. Com isso, vou fazer uma pausa por aqui. Quem nos acompanha pela televisão, brevíssimo intervalo, mas continue conosco, que já tem Jorge Viana, presidente da Apex Brasil. E você que nos acompanha pelo YouTube, pela internet, quero convidar a acompanhar as negociações da Bolsa. Primeiro o IBCBR, gente, desculpa, daqui a pouco já as bolsas, já estou aflita porque eu quero entrar logo na entrevista. Olha aqui, atividade econômica, isso aqui é considerado uma prévia do PIB, veio abaixo do esperado pelo mercado, o mercado esperava as piores projeções em torno de menos 0,5%, veio menos 0,7% em maio, foi a primeira queda do ano, quer dizer que vamos entrar em recessão? Não quer dizer nada disso. Houve uma retração pequena em maio, tanto do setor agropecuário como da indústria, eles tinham subido mais no primeiro trimestre do ano, principalmente o agro, veio muito forte, entregou um primeiro trimestre pujante, mas agora houve essa retração em maio, o que pode indicar um crescimento para o ano mais perto de 2% do que de 2,5% a ver, isso é o que dizem alguns analistas econômicos. Em relação ao maio do ano passado, subiu 3,4%. Vamos agora sim para as bolsas, saber como fecharam as asiáticas, agora no azul, menos a China, 0,53% de alta Tóquio, Hong Kong 1,60%. A China está em queda, apesar do crescimento do PIB acima do esperado. Deixa eu só entrar no meu computador aqui para falar o número direitinho para vocês, que eu anotei. Hoje foi divulgado o crescimento do primeiro trimestre da China, 5,2% acima, levemente da previsão, que era de 5,1%. Produção industrial também subiu acima das previsões, 6,8% em julho, quando a projeção era 5,5%. Agora, Europa, por favor. As negociações em andamento, tudo perto da estabilidade, menos Madrid, que cede 0,42%, e agora passando rapidamente por Estados Unidos e depois Brasil. Esse é o fechamento de ontem, tá? Nos Estados Unidos tudo no azul, S&P 500, Dow Jones e Nasdaq subiram em torno de 0,2%. Agora, qual que é o pulo do gato aqui? O pulo do gato é que os futuros estão todos no azul. Deixa eu aqui até atualizar aqui pelo Wall Street Journal, que eu acompanho. Só Dow Jones, menos 0,02%. As outras, S&P 500 e Nasdaq, subindo cerca de 0,5%. Por quê? Para hoje, são uma série de indicadores importantes serão divulgados hoje. Primeiro é o CPI, inflação ao consumidor nos Estados Unidos, e no final do dia tem os primeiros balanços do segundo trimestre de bancões, dos grandes bancos americanos, então os investidores já estão antecipando essas divulgações. E passando aqui pelo Brasil, rapidamente, ontem foi mais um dia de alta do dólar, chegou a R$ 5,58, e a sexta queda consecutiva do Ibovespa, obviamente repercutindo todos os dano, prejuízo, o aspecto negativo do tarifaço anunciado pelo Trump e os setores que invariavelmente vão sofrer. A gente tem uma queda de 0,65% na segunda-feira, abrindo a semana.